Thales Mendes traz as principais notícias de segurança pública do norte de Minas. Nesta quinta-feira, em Montes Claros, um homem foi preso com 7 quilos de maconha no Jardim Panorama. Ele já esteve preso por tráfico de drogas e estava sendo monitorado. Ao perceber que seria abordado, ele saiu do carro e tentou fugir. O veículo estava com a documentação irregular e foi apreendido. Os 7 quilos de maconha foram encontrados na mochila dele. Ele não disse para quem a droga seria levada e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Já na Avenida dos Militares, um homem foi preso após uma tentativa de assalto a uma farmácia. A Polícia Militar informou que ele invadiu o local armado com 2 facas, anunciou o assalto e exigiu que fosse entregue o dinheiro do caixa. Os funcionários reagiram e empurraram um balcão em cima do homem. Em seguida, o assaltante de 31 anos fugiu e foi preso dentro de casa, no bairro Santa Rita, durante um rastreamento da Polícia Militar. Ele também foi reconhecido pelas vítimas. Um homem de 24 anos foi preso na noite desta quinta-feira, com 2 revólveres na cidade de Pirapora. Os militares chegaram até o suspeito após uma denúncia anônima informar que o mesmo estaria com as armas. Uma equipe se deslocou até a residência do autor, onde, ao perceber a presença da guarnição no local, tentou fugir, sendo cercado e detido pelos policiais. Ao ser questionado sobre os fatos, o homem alegou não possuir arma de fogo. Porém, após buscas na residência, foram encontrados 2 revólveres calibre 32, sendo que um deles estava carregado com 5 munições. O homem foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil, junto às armas e munições apreendidas. Confira com Amanda Sampaio a previsão do tempo para toda a região sudeste. A borda de um vórtice ciclônico em altos níveis ainda vai estimular a formação de nuvens carregadas em várias áreas da região sudeste do Brasil ao longo deste sábado. A chuva deve acontecer desde cedo, desde a região de São Mateus até áreas do extremo leste mineiro que fazem divisa com o sul do estado da Bahia. Apesar de chover a qualquer hora nesses locais, não há alerta para temporais e a chuva deve ser fraca a no máximo moderada. Já nas outras áreas que vão desde o Vale do Jequitinhonha até a região de Vitória, o dia pode começar com garoa, mas aos poucos o sol volta a aparecer sempre entre muitas nuvens e já não há chance de chuva nesses locais. Em grande parte das outras áreas desses 2 estados, o sol vai aparecer forte e não há chance de chover, mas algumas nuvens carregadas podem provocar pancadas de chuva sobre o Triângulo Mineiro. Em grande parte do interior paulista e também sobre o litoral sul do estado e na região da Grande São Paulo, o sábado ainda vai ser de sol e muito calor, mas a partir da tarde algumas nuvens carregadas se formam e provocam chuva isolada. Na região da Grande São Paulo, a chuva é esperada apenas à noite e deve se prolongar até a madrugada de domingo. Em todas as áreas do Rio de Janeiro e na região de Belo Horizonte, sábado de sol forte com muito calor e não há chance de chover nesses locais. A mínima prevista na capital paulista neste sábado é de 18, máxima de 34 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 18 e vai dar praia à tarde com máxima de 36 graus. O sábado em Montes Claros a temperatura deve variar entre 21 e 33 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. Uma pesquisa recente revelou que 4 em cada 10 pacientes com depressão não alcançam os resultados esperados por causa da ineficiência dos medicamentos. É a chamada depressão resistente, assunto que foi motivo de um estudo da UFMG em conjunto com mais de 30 unidades clínicas e hospitais da América Latina. Confira. Amanda atualmente trabalha em casa fazendo bordados e bolos, que ela vende na vizinhança e por encomenda. Rotina que serve também como distração e terapia. É que desde os 15 anos ela sofre com a depressão. Pela 4ª vez está tratando a doença, já que em outras tentativas os medicamentos não fizeram o efeito desejado. Eu começo a tomar o remédio, né? Tenho uma expectativa aí que o remédio faça efeito, mas 1 mês, 2 meses após já não faz efeito mais. Volta a ter o quadro clínico da depressão, né? Que seria a sonolência, a falta de vontade, né? Para poder fazer as atividades. Uma pesquisa mostra que 40% dos brasileiros que tomam medicamentos para a depressão
não tiveram o resultado esperado. É o que os psiquiatras e psicólogos chamam de depressão resistente. O assunto foi motivo de um estudo da UFMG, em conjunto com mais de 30 unidades clínicas e hospitais em 4 países da América Latina: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Foram ouvidos cerca de 1.500 pacientes. É maior que o esperado em relação a outras populações. Tem estudos ao redor do mundo que mostram prevalências de 10% a 30%. Foi, a média da América Latina de 27%, segundo essa pesquisa. Porém, no Brasil, a gente encontrou uma prevalência de 40% de depressão resistente a tratamento. A doença atinge 6% dos brasileiros e também afeta o ambiente de trabalho. Por causa dos sintomas depressivos e das razões psicológicas, a Previdência Social costuma afastar cerca de 75 mil trabalhadores a cada ano. Uma depressão bem tratada, uma depressão rapidamente diagnosticada, ela tem uma tendência menor a se agravar e ela vai ter uma recuperação mais rápida. Então, o indivíduo ele vai conseguir se reinserir socialmente, no âmbito familiar e no trabalho em um menor período de tempo. Daí a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Licenças que se tornam frequentes em virtude da depressão resistente e precisam ser tratadas de uma forma mais eficaz. O tratamento deve envolver, primeiramente, o acompanhamento com o psiquiatra, a psicoterapia, o acompanhamento com um profissional da psicologia e o trabalhador, o indivíduo que não está ocupado, como ele estaria ocupado no seu trabalho, ele deve investir seu tempo em outras atividades que forneçam prazer, que consigam potencializar, digamos assim, a melhora, do indivíduo. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes.